A gente volta a tratar do tema que abriu esta edição do CNN Prime Time. O Supremo Tribunal Federal retomando o julgamento sobre a responsabilidade das plataformas digitais com os conteúdos que circulam ali. O ministro André Mendonça começou a dar seu voto hoje, mas a sessão foi encerrada e ele termina esse voto amanhã. Essa votação já está 3-0 para mudanças no Marco Civil da internet, ou seja, as Big Techs não precisariam esperar uma decisão judicial para retirar conteúdos considerados criminosos. Elas teriam essa obrigação. Alguns falam em censura, outros em liberdade de expressão com responsabilidade. Sobre esse tema, eu converso com o professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Sempre nos ajuda a enxergar melhor essas discussões que são tão interessantes e tão atuais, extremamente atuais, né, professor? E aí eu começo perguntando se é possível isso, se é permitido isso. Qual é a sua visão? As redes sociais precisam ter uma participação maior extrajudicial no controle sobre o que circula na internet, professor? De novo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todas e a todos que nos acompanham cá na CNN. Precisam sim, Márcio, porque nós estamos vendo um franco terreno nessas redes sociais de graves cometimentos, de graves crimes. E o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que naquele momento histórico representou um avanço, nós temos que ver que o mundo está mudando muito rapidamente, o artigo 19 determinava a reserva de provimento judicial, ou seja, aquela instituição de provedoria, aquela instituição da rede social, só era obrigada a remover o conteúdo quando houvesse uma determinação de ordem judicial. O questionamento era em torno da constitucionalidade desse artigo 19. E o Supremo, até o momento, se encaminha no sentido de dizer que não mais assim, que daqui em diante, se for expedida uma notificação extrajudicial, que não passa, portanto, pelo controle judicial, àquela rede social, ela já terá que tomar uma decisão, Márcio. Não é que essa notificação terá o condão de impô-la uma conduta, mas ela terá que tomar uma decisão, ciente pela notificação, se ela mantém o conteúdo ou se ela remove o conteúdo. Mas, se ela decidir mantê-lo e for um conteúdo ilícito, agressivo a direito fundamental, ela poderá ser responsabilizada. Pois é, esse é o ponto. Quem é contra essas mudanças fala que as plataformas, para terem mais segurança, para se proteger dessas possíveis ações judiciais, por que você não tirou esse conteúdo criminoso antes? As plataformas poderiam começar a tirar qualquer conteúdo duvidoso, qualquer conteúdo polêmico, e aí entraria o risco de censura. Como responder a isso, professor? Na verdade, Márcio, nós estamos diante de uma evolução de algoritmos, porque isso já existe. Você observa, por exemplo, que em nome do pudor público, em nome da moral e bons costumes, se uma determinada pessoa fizer uma publicação ofensiva, uma publicação de nudez, alguma coisa do gênero, a rede social imediatamente retira o conteúdo através de inteligência artificial. Há um algoritmo nas redes sociais, ou algoritmos no plural, que vão fazendo essa triagem. Do que estamos falando? De uma evolução dessa linha algorítmica e de uma participação decisória da inteligência humana também na rede social em dizer o seguinte, que se ela resolve manter o conteúdo, mesmo tendo sido notificada extrajudicialmente, bem, ela pode fazê-lo em nome da liberdade de expressão, mas ela poderá se responsabilizar, aí sim, judicialmente, por algum dano causado a direito individual, a honra, ou mesmo a direito coletivo e a direito difuso. Então, o que está no banco dos réus nesse momento? É o artigo 19 da Lei 12.965, que institui o Marco Civil da Internet. Matéria que virou, inclusive, tema da repercussão geral, é o tema 987 da repercussão geral do Supremo Tribunal. Tamanha é a importância que esse assunto tomou na nossa Suprema Corte. E apesar de toda essa importância, e não apenas na Suprema Corte, me permita alongar, expandir um pouco mais sua fala, não apenas na Suprema Corte, mas para a sociedade em geral e no mundo inteiro, muito se fala da falta que faz uma legislação ser discutida no Congresso Nacional. Pergunto se esse julgamento seria desnecessário se esse tema já tivesse sido tratado no Congresso, Câmara e Senado, se tivéssemos uma legislação, regulamentação sobre
postagens em redes sociais, liberdade controlada? Foi tratado, não é, Márcio? Mas a dinâmica dos tempos hoje é tão evolutiva que ela foi insuficientemente tratada. É o Marco Civil da Internet, que é de 2014, que foi tão polêmico. Os jornais todos divulgaram isso na época, uma tremenda polêmica em torno de confronto entre os direitos à liberdade de expressão e, de outro lado, os direitos fundamentais à intimidade, à honra, à privacidade. Isso foi discutido na época, mas o tempo evoluiu muito rapidamente e a lei ficou insuficiente. Então, você tem toda a razão. Se o Congresso tivesse sido expedito, célere, em atualizar a manifestação legislativa, talvez hoje o Supremo Tribunal não tivesse sido sequer chamado a decidir, compreende? Mas isso não aconteceu. E nessa lacuna legislativa, talvez, quem sabe, Márcio, a decisão do Supremo Tribunal Federal não possa funcionar à semelhança do que lá na Alemanha se chama de apelo ao legislador, quando a Corte Constitucional Alemã toma uma decisão que concita o legislador a legislar. Talvez isso incite o nosso Congresso Nacional a tomar providências regulamentares mais fortes em torno do Marco Civil da Internet para sanar esse problema. Porque a verdade, aqui digo para concluir a resposta, Márcio, a verdade é que esse argumento extremista de que rede social não pode ser controlada sob pena de violação da liberdade de expressão, isso está superado, tanto que na Europa continental, na Itália, na França, na Alemanha, a regulação não se faz o que se quiser na rede social. Aquilo não pode ser um território livre para o crime. Tem que ser um território livre para a manifestação de legítimas opiniões democraticamente válidas. E é disso que se trata. Eu conversei com o professor de Direito Constitucional da nossa querida UF, a Universidade Federal Fluminense, Gustavo Sampaio. Professor, mais uma vez, muito obrigado e boa noite. Boa noite, Márcio. Satisfação falar com você. Bom trabalho e bom jornal. Muito obrigado.